Shalom, shalom, Luciano Assunção, canal de Volta a Jerusalém. E hoje eu queria falar com vocês a respeito de um tema que está lá em Mateus 5, entre 33 e 37. Antes disso, eu peço que vocês dêem uma olhada na descrição desse vídeo, dá uma conferida lá. E também quero dividir com vocês que eu estou escrevendo uma nova versão do Novo Testamento, Brit Hadashah, que é aquela versão que eu sempre sonhei em ter em minhas mãos e não tinha, né? Com os recursos que eu gostaria de ter. Então estou ali com 304 páginas escritas já e deve dar aí, sei lá, seus 500 páginas, em torno de 500 páginas. Enfim, só queria dividir isso com você. Mais para frente eu falo a respeito disso. E voltando aqui para o tema, em Mateus 5,33 fala o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jure de jeito nenhum, não jure pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jure nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim, que o não, não. Pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Bom, o que é que eu queria falar aqui a respeito? De onde vem esse conhecimento? Eu sempre digo a vocês que devido à desvinculação da igreja com a igreja de Jerusalém, a primeira que surgiu, alguns conhecimentos foram perdidos e vocês só ficaram com esse conhecimento que a gente vê aqui. Tá? Então assim, a gente vai fazer uma checagem e vai ver outras informações que ajudam a favor daquilo que Jesus e Yeshua falava aqui. Bom, quando você dá uma checada nesse livro aqui, na página 1130, esse livro aqui que eu tenho, é um livro bem denso. Na página 1130 tem uma informação muito interessante, eu vou ler aqui para vocês, que fala o seguinte: e aí está o texto, né? E cumpre tão violadamente o que prometem, que se pode prestar fé às suas simples palavras como a juramento. Eles os consideram mesmo como perjúrio, porque não podem crer que um homem não seja um mentiroso, quando tem necessidade, para que nele se creia, de tomar a Deus por testemunha. Está na página 1130, o que ele está falando aqui? É falando dos essênios, que eles, a própria palavra deles já tinha que ter como o próprio juramento. Eles cumpriam tão bem a palavra que só sua palavra era um próprio juramento. Bom, vocês percebem aqui que nessa passagem, Yeshua não está condenando que se tome o nome do Eterno para fazer juramento. Ele não faz a condenação disso. Ele faz a condenação de jurar pelo fio da cabeça, de jurar pelo céu, que é o trono de Deus, e nem pela terra. Por quê? Porque ele não pode contrariar a Torá. Por quê? Quando você vai em Deuteronômio 10, 20, de fato, tem uma passagem em que se fala em tomar o nome do Eterno, né? Em tomar o nome do Eterno, que fala o seguinte, Deuteronômio 10, 20, que fala o seguinte: temam o Senhor nosso Deus e adore somente a Ele, fiquem ligados com Ele e jure somente pelo seu nome. Então, devido a isso aqui, está aqui, né, e jure só pelo teu nome, você percebe que Yeshua, ele não faz essa condenação, para o quê? Não contrariar a Torá, certo? Mas ele traz uma nova proposta, que é o quê? Baseada nessa dos essênios, que só a própria palavra do homem, ela já se cumpre, né? Só a sua palavra é como se fosse um próprio juramento, porque as ideias de Yeshua é muito parecida com a ideia dos essênios e com a do rabino fariseu chamado Ilê, muito parecida as ideias. E não é só isso. Você vê que ele conclui o quê? Que a palavra do homem seja sim, se o sim for sim e o não seja não. Da onde é que veio isso? Quando você vai no livro do Talmud, no livro chamado Tratado de Bava Metzia, olha qual é a discussão rabínica que está tendo lá. Aí diz o seguinte: o rabino Yosef, filho de Erudá, disse, é para ensinar-lhes que o seu sim deve ser apenas sim, e que o seu não deveria ser apenas não. Abaia disse, isso significa que não se deve falar uma coisa com a boca
e outra com o coração. Isso está no Talmud Bavili, ou seja, o Talmud que foi escrito na época que o povo estava cativo na Babilônia, no tratado de Bava Metzia 49a. Ou seja, essa ideia de falar que o seu sim é sim e o seu não é não, já tinha lá. Outro ponto que você vai, que aí também volta para os essênios, é na coluna 14 do Tratado de Damasco, na coluna 14, versículo 1, tem o seguinte. Eles falam o seguinte: não jure nem pelo Af, nem pelo Aleph, nem pelo Lamed, e nem pelo Aleph e nem pelo Dalet. O que é que ele estava querendo falar? Ele está querendo dizer o seguinte: o Aleph e o Lamed forma El, que quer dizer Deus, né? Uma forma de se referir a Deus. E o Aleph e o Dalet são as primeiras letras de quem? Adonai. Então assim, não se deve jurar pelo nome de Adonai, era isso que eles queriam dizer. Quando você dá uma consultada em um livrinho como esse, que fala a respeito dos manuscritos do Mar Morto, é um livrozinho também relativamente grosso, você vai encontrar essas informações. Bom, eu estou falando um pouco corrido, porque a luz está contra mim aqui, eu estou perdendo já a luz, e espero que vocês tenham entendido. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.